Marcos capítulo 1, leamos versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Aqui nós temos o relato que Marcos faz da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse episódio faz parte de um conjunto de 3 episódios que Marcos coloca no início do seu evangelho e que tinham como objetivo mostrar de que maneira Jesus, o Filho de Deus, foi preparado para o ministério que ele veio realizar aqui nesse mundo. Ele foi enviado pelo Pai como cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas ele veio como um de nós para que na cruz do Calvário morresse pelos nossos pecados, ressuscitasse ao 3º dia e se tornasse o Senhor dos vivos e dos mortos. Só que ao assumir a natureza humana, como nós, ele se tornou um de nós, ele tinha que ser testado, ele tinha que ser provado, ele tinha que ser preparado para exercer aquele ministério que lhe foi designado, porque sendo Deus, ele também era verdadeiro homem, plenamente homem, como nós somos. Então, os 3 episódios que Marcos narra como parte da preparação do ministério de Jesus são o aparecimento de João Batista, está aí no capítulo 1, de 2 a 8. João Batista veio antes de Jesus, veio anunciando a sua vinda e preparando o povo para receber a sua pregação. João ensinava o batismo para arrependimento, para perdão de pecados, perdão que seria dado por aquele que era mais forte do que João, porque João batizava com água, mas o Messias que estava chegando batizaria com o Espírito Santo, isso é, ele concederia o perdão de pecados. Isso nós vimos dos versos 2 a 8. Depois nós vimos como o próprio Jesus se submeteu ao batismo de João, do verso 9 a 11, quando ele veio de Nazaré da Galileia para ser batizado por João no Rio Jordão. E João não queria batizar Jesus, porque achava que era o contrário, né? João é que precisava ser batizado por Jesus, mas Jesus pediu para que assim se cumprisse toda a justiça, e depois que Jesus foi batizado, os céus se abriram, foi ouvida uma voz que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", era a voz de Deus Pai, confirmando que aquele, que Jesus de Nazaré, de fato era o Messias, o seu Filho, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre Jesus Cristo, logo após o seu batismo, enchendo o Senhor Jesus com o Espírito Santo, capacitando, ungindo para que ele pudesse exercer o seu ministério. E agora vem o 3º episódio da preparação, que é a tentação de Jesus, ou a sua provação no deserto, que está nos versos 12 e 13, que nós acabamos de ler. Certamente vocês estão familiarizados com a versão mais longa da tentação, que se encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, onde ali os 2 evangelistas narram em mais detalhes a tentação de Jesus, inclusive descrevendo 3 delas que aconteceram no final. Marcos, porém, em 2 versículos, resume tudo. Mas apesar de parecer bem resumido, Marcos aqui nos traz informações preciosas a respeito do nosso Salvador e desse momento crucial e importante da sua vida, que foi o teste pelo qual ele passou. Vamos então, queridos, tentar entender a tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a partir dessas palavras que Marcos registrou de maneira inspirada e dada por Deus. Primeiro, Marcos destaca a ocasião em que Jesus foi tentado. Ele inicia essa passagem dizendo: "E logo o Espírito o impeliu para o deserto", ou seja, e logo depois do que tinha acontecido antes. O que aconteceu antes? Está nos versos de 9 a 11. Foi quando Jesus recebeu o batismo das mãos de João e o Espírito Santo veio sobre ele. E logo, sem pausa, sem que tivesse um momento de descanso, sem nenhum intervalo, na sequência, o Espírito Santo o leva para o deserto. Isso sugere que Deus estava agindo numa sequência, ou seja,
o anúncio da chegada do Messias, em seguida ele é batizado e logo ele tem que ser testado, logo ele tem que ser provado. Por quê? Porque no batismo de Jesus, que aconteceu nos versos anteriores, ele foi declarado ser o Filho de Deus. Deus disse lá do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre ele. Agora era necessário que tudo aquilo fosse provado. Ele era mesmo o Filho de Deus, ele resistiria às tentações, estava ele capacitado para exercer a redenção da raça humana. Por isso que diz que logo, em sequência, ligando os dois eventos. Interessante também aqui é notar a semelhança com a história de Israel. Não sei se vocês perceberam. Depois que Moisés tirou os israelitas do Egito, de debaixo da opressão de Faraó, abriu o mar. E os israelitas passaram, ali foi o batismo dos israelitas. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10, quando diz que eles foram batizados na nuvem e no mar. E logo depois que eles foram batizados no Mar Vermelho, o que é que estava esperando eles do outro lado do rio? Exatamente o deserto, onde eles foram provados durante 40 anos. Então é como se a sequência aqui estivesse imitando o que aconteceu com a nação de Israel: batismo e logo em seguida tentação no deserto. Exatamente a mesma história, Deus repetindo, talvez para nos dizer que depois do nosso batismo, da nossa profissão de fé e do público recebimento como filhos de Deus, nós não entramos no céu. O que está esperando você é o deserto, logo em seguida, que vai durar até o dia da sua morte, em que nós seremos provados, testados a cada dia. Segundo lugar, Marcos nos dá a razão pela qual Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Essa razão está aqui no verbo impelir. Diz aqui que depois que ele foi batizado, logo o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus havia sido cheio do Espírito Santo nos versos anteriores, e agora esse Espírito o impele para o deserto. Impelir é um verbo mais forte do que está sendo traduzido. O próprio Marcos usa o verbo impelir várias vezes no seu evangelho para se referir à expulsão de demônios. Quando diz que Jesus expulsou o demônio, lá está dizendo, Jesus impeliu o demônio a sair. É o mesmo verbo que está sendo usado aqui. O Espírito Santo como que expulsou Jesus, empurrou Jesus para o deserto para ser testado, não é? Tanto é que Mateus e Lucas, que foram escritos depois de Marcos, eles parecem que tentam suavizar um pouco a linguagem de Marcos. Mateus diz que Jesus foi levado pelo Espírito, e Lucas diz que Jesus foi guiado pelo Espírito, mas Marcos diz que não, ele foi impelido pelo Espírito Santo, né, para o deserto. O que Marcos queria dizer quando ele escolheu esse verbo tão forte? Não é que Jesus foi contra a sua vontade, mas dizer que mas que o Espírito, de uma forma firme e irresistível, o conduz ao local da tentação, indicando que a tentação que se seguiria era algo inevitável e que Jesus tinha que passar por ela. O Espírito agiu no coração de Jesus, o persuadiu com uma compulsão irresistível, de forma que, assim que ele foi batizado, ele virou-se e os seus pés se encaminharam para as regiões mais profundas do deserto da Judeia, onde ele haveria de ser tentado pelo tentador. E aqui nós já podemos então perguntar, por que o Espírito o impeliu? Por que a tentação era inevitável? 3 coisas nós sabemos a respeito disso. Primeiro, para que Jesus ele passasse vencedor pelo mesmo teste onde o primeiro homem falhou. Jesus é chamado na Bíblia de o último Adão ou segundo homem, e há uma relação entre Jesus e Adão. Adão foi o primeiro homem que Deus criou, ele era o representante de toda a humanidade, e ele foi também testado, ele também foi provado pelo mesmo tentador, embora num jardim. Mas o primeiro homem falhou no teste, e pelo erro do primeiro homem, pela falha do primeiro homem, que foi Adão,
O pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. E toda a miséria, desgraça e sofrimento que nós experimentamos hoje é resultado da falha do primeiro homem. Ele não passou no teste, ele cedeu à tentação de Satanás. Deus então mandou um outro Adão, que também é cabeça de uma nova raça, que é a igreja. E da mesma forma ele vai ser igualmente testado, ele vai ser igualmente provado. Será que ele vai resistir ao tentador? Será que ele vai sair vitorioso? É por isso que o Espírito impele para o deserto, porque ele precisa enfrentar aquele teste no qual Adão havia falhado. Segundo, era preciso que ele, como filho de Deus, vencesse o diabo. Porque com a falha do primeiro homem, Satanás se tornou o príncipe desse mundo, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele é o enganador de todo mundo, que mantém as nações cativas. Ele é o mentiroso, ele é o dissimulador, ele é o destruidor, inimigo de Deus e que quer destruir a raça humana. Para que Cristo pudesse redimir a raça humana, salvar a raça humana do poder de Satanás, ele tinha que vencê-lo, mano a mano, frente a frente, num confronto lá no deserto. E, de fato, a partir da vitória de Cristo, nesse encontro, nós vamos começar a ver do verso 14 em diante, que a partir dali Jesus sai para saquear a casa de Satanás. E ele vai expelir demônios, vai expulsar Satanás das pessoas, vai libertar pecadores, vai resgatar os perdidos, vai anunciar o reino de Deus e finalmente vai derrotar Satanás na cruz. Mas a vitória dele tem que começar ali. Ele precisa vencer o diabo para que ele possa ser o redentor da humanidade. Mas tem uma terceira razão pela qual ele precisava ir ao deserto para ser tentado, por isso o Espírito o impeliu. É que ele precisava aprender a ser tentado, ele precisava suportar as tentações para que um dia ele pudesse ser o nosso intercessor. Em Hebreus capítulo 2, 17 a 18, e Hebreus capítulo 4, 14 a 16, o autor da carta aos Hebreus nos ensina e nos encoraja a nos aproximarmos de Jesus quando nós estamos sendo tentados, porque ele também foi tentado. Ele sabe o que é ser tentado. Como nós, ele passou por muitas tentações e venceu todas elas. Ele tem empatia por nós, ele entende a nossa situação, ele sabe o que é ser acossado pelo diabo e, portanto, ele pode oferecer socorro real como uma pessoa que entende o que nós estamos passando. Então, não somente para que ele pudesse ser o nosso Salvador, mas também o nosso mediador, intercessor, Jesus precisava, era imperioso que ele fosse impelido, que ele fosse para o deserto, e por isso o Espírito de Deus o impele para lá, ele tem que passar por aquele teste. Em terceiro lugar, Marcos nos informa o local da tentação. Ele diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. O deserto aqui, a gente deve entender, é a região mais inóspita do deserto, era o local mais interior do deserto da Judéia. Porque no deserto ele já estava, porque João estava batizando no deserto, lá onde o rio Jordão passava e fazia uma curva, tinha um lugar, e João estava batizando lá, mas já era no deserto. Então o deserto aqui é o local mais deserto, o local mais profundo. Alguns até acham que foi próximo do Monte Sinai. Hoje existem várias capelas e igrejas construídas no que o pessoal entende que foi o local da tentação. Mas a verdade é que nós não sabemos com exatidão, porque os evangelhos dizem apenas que o Espírito o impeliu para o deserto, para que ele fosse tentado, né? E deve, como eu disse, ter sido aquela região mais árida, mais profunda do deserto da Judéia. Por que o deserto? Eu penso em dois motivos. O primeiro, para que a tentação fosse mais severa. A tentação fosse mais severa ainda. Lá não tinha alimentos, lá não havia água, as condições de repouso e sono eram extremamente precárias, extremo calor de dia, muito frio de noite,
e a ameaça de animais selvagens. Foi para lá que o Espírito de Deus impeliu Jesus Cristo. A segunda razão, aqui há um simbolismo aqui. Adão foi tentado num jardim, o primeiro homem foi tentado no jardim, e o último Adão foi tentado no deserto, para que a sua vitória fosse mais retumbante e gloriosa. Ser tentado no jardim é mais fácil resistir. Ser tentado no deserto é mais difícil, porque as condições, o ambiente, como que colabora, não é? O ambiente externo colabora com a tentação interna, e a pessoa se sente mais tentado a ceder alguma coisa. Tipo assim, se você está com fome, diz que essas pedras se transformam em pães. Adão teria dito: para quê? Está cheio de fruta aqui. Estou cercado de fruteira, não preciso transformar pedra em pão, estou cercado de fruta, tem muito alimento. Mas no deserto não tinha. No deserto não tinha. Então, o ambiente contribuiria para a severidade do teste de Jesus, para que a sua vitória fosse mais gloriosa. Há também um outro simbolismo. A nação de Israel passou 40 anos no deserto e falhou completamente. Mas agora o filho de Israel, em 40 dias, ele vence completamente. Então há esse simbolismo dos 40 dias no deserto. Isso nos leva ao quarto ponto que Marcos coloca aqui no seu breve relato, que é o tempo da provação. Diz aí, verso 12, que o Espírito logo o impeliu para o deserto, e no verso 13, onde ele permaneceu 40 dias. Nós sabemos pelos dois outros evangelhos, Mateus e Lucas, que durante esse tempo ele não comeu e nem bebeu. Ele estava em jejum diante de Deus para poder suportar as tentações. Temos a impressão, a gente fica com a impressão, se a gente lê somente Mateus e somente Lucas, de que ele só foi tentado no final com aquelas 3 tentações. Mas quando Marcos diz aqui que ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, então fica claro para nós de que aquelas 3 tentações que são mencionadas por Mateus e Lucas, elas foram a tentativa final do diabo ao término dos 40 dias, mas que ele já vinha tentando Jesus durante os 40 dias. Foi 40 dias de tentação, de todo tipo de provação e teste. Nós não sabemos que outras tentações foram, além daquelas 3 mencionadas por Mateus e Lucas, mas lá em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, diz que ele foi tentado de todos os tipos e de todas as formas, e que é por isso que ele pode também nos socorrer. Por que 40 dias? Vem a pergunta. E mais uma vez eu imagino que Marcos está aqui, ou que aconteceu e Marcos registrou, por conta do simbolismo. Tem 3 eventos no Antigo Testamento relacionados com 40 dias. Primeiro, a lei veio por Moisés, depois que Moisés ficou quantos dias no alto do monte sem comer? 40 dias. Moisés ficou no alto do monte Sinai 40 dias sem comer para receber a lei. A graça agora veio através de Jesus, que cumpriu essa lei durante 40 dias. Ele cumpriu aquela lei que foi dada em 40 dias, ele cumpriu durante os 40 dias. Segundo evento, Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, caminhou sem comer 40 dias para o encontro com Deus na luta contra os falsos profetas. Jesus, que é muito maior do que Elias, é o maior de todos os profetas de Deus, ele vence Satanás depois de 40 dias de guerra espiritual. Como já mencionei, terceiro episódio, Israel passou 40 anos no deserto, sendo preparado para entrar na terra prometida. Jesus é, da mesma forma, tentado, testado e aprovado por 40 dias para poder nos dar acesso à terra prometida, a Canaã celestial. Tudo isso aponta para Jesus como sendo o que veio cumprir as profecias, aquele que é a consumação, a realização de todos os tipos, figuras e símbolos do Antigo Testamento no que diz respeito à redenção.
Mas vamos para o quarto ponto de Marcos aqui, no verso 13. Ele diz assim que no deserto ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. E estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu quero destacar 4 pontos aqui. O primeiro é que diz que ele foi tentado por Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário, e é o nome que nós damos àquele anjo caído, o demônio que é o líder das forças espirituais do mal, o príncipe desse mundo, o inimigo de Deus e dos homens, que também é chamado do diabo, do enganador, do maligno e da antiga serpente. Por que Jesus tinha que ser tentado por ele? Porque foi ele próprio quem tentou e venceu Adão no paraíso, o mesmo tentador que milhares de anos antes tentou Adão lá no paraíso, é o mesmo espírito imortal que estava ali no deserto para tentar Jesus. Pela queda de Adão, nós já vimos, lhe foi dado poder sobre a humanidade. Ele oprime, engana, corrompe, possui, leva à morte os homens sem Deus. Era preciso então que Satanás, significa o adversário, ele fosse derrotado por outro homem, outro representante, outro cabeça de raça, e assim abrisse o caminho para a redenção. Então esse é o primeiro ponto aqui a respeito da tentação, que é aquele que tentou Jesus, Satanás. O segundo são as tentações. De que maneira ele tentou Jesus? Como eu disse, Marcos não deixa claro. Os outros evangelhos mencionam 3 tentações que são bem conhecidas. Primeiro, transformar pedra em pães. Segundo, tentar a Deus pulando do alto do templo. E terceiro, adorar Satanás em troca dos reinos desse mundo. Essas foram apenas 3 das muitas tentações e representam o esforço final do diabo para levar Jesus a pecar. Tudo isso é muito similar ao que Satanás fez lá no Jardim do Éden, vocês se recordam. Lá ele tentou Adão e sua mulher a obter poder e ser igual a Deus, tentar agir e viver de forma independente de Deus e se submeter a Ele. São as mesmas tentações numa roupagem diferente. A todas elas, o último Adão, o segundo homem, resistiu e venceu. Jesus venceu cada uma delas. A cada tentação, insinuação, provocação, desejo, ilusão, Jesus dizia: não, não, não. Por quê? Porque está escrito, está escrito, está escrito. Ele era plenamente submisso ao Pai. Por amor aos seus que ele veio salvar, ele sofreu ali no deserto e resistiu ao tentador. Terceiro ponto aqui, desse último ponto, não é? É o agravante do ambiente. Diz aí que ele estava com as feras. Na região mais profunda do deserto daquela época, havia hienas, chacais e até leões. E havia o perigo constante de ataque desses animais. O quadro aqui lembra quem? Daniel na cova dos leões. Ali estava o nosso Daniel, o nosso Redentor. Diz o texto que ele estava com as feras. E talvez da mesma forma que pelo poder de Deus Daniel tapou a boca dos leões, ali durante as tentações a presença do Criador fez com que as feras se aquietassem, apesar de que o ambiente era hostil. Quarto ponto aqui, diz finalmente, é a última passagem do verso 13, mas os anjos o serviam. Eu quero só fazer uma sugestão aí, que onde você tem mas, você pode fazer um risquinho e colocar e. É porque a conjunção grega que eles traduziram como mas, pode ser traduzida como e também, e faz muito mais sentido. Porque senão você vai colocar o conforto dos anjos contra a presença das feras. Na verdade, são duas coisas distintas. Ele estava com as feras e os anjos o serviam. Tanto é que as outras traduções, você pode conferir aí, outras traduções em vez de mas, já colocam e. Inclusive a revisão da Almeida, que vai sair esse ano, eu já conferi, eles já tiraram o mas e colocaram o e.
Então, ele estava com as feras e os anjos o serviam. Durante aqueles 40 dias de sofrimento, de provação e de dor, Deus não abandonou o seu filho. Os anjos o serviam, ministravam a ele conforto, como aquele anjo que vai aparecer para ele lá no Getsêmani, quando ele começa a suar sangue, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lucas diz que veio um anjo do céu e o confortava. Então, durante 40 dias, estes espíritos enviados por Deus confortavam o Senhor Jesus e o fortaleciam naquela luta intensa que ele estava travando ali contra Satanás, o adversário. Ali o destino da humanidade estava sendo decidido, embora a vitória já tivesse sido decretada por Deus. Queridos, Marcos não diz nada sobre a vitória de Jesus, notaram? O Evangelho de Mateus diz que que Jesus finalmente diz para Satanás: vá embora, e o diabo vazou. E Lucas diz que, tendo terminado as tentações, o diabo, vendo que não conseguia nada, o deixou por algum tempo. Mas Marcos aqui não menciona nada de que o diabo bateu em retirada. Termina dizendo: permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam, ponto. Talvez Marcos queria dizer que a luta de Jesus não terminou ali. Embora ele tenha vencido ali, mas havia ainda, ele venceu a primeira batalha, mas ainda havia uma guerra a ser vencida. E que Satanás haveria de voltar e tentar destruí-lo, como de fato aconteceu. Quando Jesus volta para a Judeia, para a Galileia, e começa a pregar o Evangelho, aparece um fenômeno que não aparecia no Antigo Testamento, e que não apareceu na época de João Batista. O que foi? Gente endemoniada. O diabo veio contra Jesus, apossando-se de pessoas, tomando pessoas e vindo contra ele. Jesus não podia dar alguns passos que tinha gente endemoniada. O tempo todo ele estava expelindo demônios. Não tinha esse fenômeno antes. Mas agora, uma vez que Satanás perdeu a primeira guerra, ele vem na segunda, ondas e ondas de pessoas endemoniadas e possuídas, aparecendo ali durante o ministério de Jesus. E não somente isso, ele veio através dos fariseus, os líderes religiosos que se levantaram contra Jesus para fazê-lo desistir. Não somente isso, através dos amigos de Jesus, o próprio Pedro, numa ocasião, foi usado por Satanás para tentar fazer com que Jesus desistisse da cruz. Finalmente Satanás entrou em Judas, que traiu Jesus. Mal sabia ele que, ao fazer isso, ele estava dando um tiro no pé, não é? Aliás, um tiro na cabeça, quando Judas vai trair Jesus. Mas em tudo isso, o nosso Salvador foi vencedor. Ele nunca cedeu a qualquer tentação de Satanás. Ele obedeceu perfeitamente ao Pai, e é por isso que ele pôde morrer na cruz como nosso representante, porque se Cristo tivesse cedido ao diabo, se ele tivesse caído na mínima tentação, ele teria se tornado um pecador, e ao morrer na cruz, ele estava apenas recebendo o que o seu pecado merecia. Mas porque ele não tinha pecado, porque ele obedeceu perfeitamente, ele vai para a cruz puro, inocente, perfeito, vitorioso, e a sua morte pode ser aplicada, pode ser atribuída como o pagamento do pecado de muitos. E é por isso que o sacrifício dele tem valor para a minha redenção, porque a minha morte e o meu castigo são imputados a ele. Deus olha para Jesus e vê em Jesus o meu castigo sendo pago, a minha culpa sendo expiada através do seu sacrifício. A obediência de Cristo é a base da nossa redenção. Se ele não tivesse vencido o diabo, nós não poderíamos ser redimidos. Terminando, o que é que nós podemos aprender sobre o nosso Redentor? Ele era realmente um de nós. Ele foi tentado como nós somos. Ele sentiu o poder e a força da tentação, muito embora ele não podia cair em pecado por causa da sua divindade. Ele resistiu e venceu a tudo.
e agora Ele pode redimir completamente os que nele creem. Ele pode socorrer os que são seus quando são tentados. Isso nos leva a algumas aplicações práticas com as quais eu quero terminar nessa manhã. Primeiro, você deve ter ouvido falar de batalha espiritual. Batalha espiritual é uma realidade, mas infelizmente o conceito é muito deturpado em algumas igrejas que reduzem a batalha espiritual a você expelir o devorador, o destruidor e aquele que corrompe e consome os seus bens materiais. Para muita gente, em muitas igrejas, batalha espiritual é você expelir o demônio que está tirando a sua saúde, ou que está prejudicando os seus negócios, ou que está atrapalhando o seu casamento. Gente, essa é a batalha espiritual, a luta para não cair em tentação, para resistir ao diabo, para não ser levado pelas suas mentiras, para nos mantermos puros e fiéis diante de Deus. Essa é que é a verdadeira batalha espiritual. Segunda coisa que nós aprendemos, a importância de estar preparado. Às vezes o Espírito de Deus vai impelir você para o deserto. Não pense que a vida cristã é um mar de rosas e que tudo irá bem, vai ser sempre felicidade e alegria. Quem lhe disse isso devia ser processado por propaganda enganosa. Eu não sei se algum pastor lhe disse isso, mas é propaganda enganosa. O Espírito de Deus vai impelir você para o deserto, e lá você vai ser tentado, e às vezes não é 40 dias, são anos de provas, de testes. Você realmente ama a Deus? Você ama a Deus pelo que Ele é, ou por aquilo que você acha que Deus pode lhe dar? Transforme essas pedras em pães. Mais importante é a comida do que o serviço a Deus. Testa a Deus, provoca a Deus. Se você me adorar, te darei todos os reinos do mundo. E para isso nós precisamos estar preparados, irmãos, porque somos tentados diariamente pelo mesmo adversário, pelo mesmo tentador. E para isso nós precisamos, como Jesus, estar submissos a Deus, cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra. Jejuar ocasionalmente também é bom, como Ele fez para poder enfrentar. Por que que muitos crentes caem? Por que que muitos crentes cedem? Por que que eles adulteram? Por que que eles mentem? Por que que eles brigam? Por que que eles rompem relacionamentos? Por que que eles cometem desonestidades? Eles foram tentados e eles não estavam preparados para resistir ao tentador. Terceiro ponto, o tempo da provação está na mão de Deus, queridos. Ele é quem determinou os 40 dias, por isso paciência. Eu sei que já no primeiro dia você diz assim: ó Deus, eu não aguento mais. Por que que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz para merecer isso, Deus? No primeiro dia você já começa, né? Será que vai durar muito, ó Deus? Lembra daquela promessa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí no dia seguinte fica pior, né? Aí o crente se lamuria, chora, murmura, reclama. Gente, o tempo do teste, quem vai determinar é Deus. O que Ele quer de nós é exatamente isso, que nós nos submetamos a Ele, que nós possamos dizer: Senhor, eu não sei quanto tempo essa provação vai durar, mas enquanto ela durar, eu quero ser fiel a Ti, eu quero viver para a Tua glória, dá-me força, me renova, para que eu possa fazer o Teu querer e a Tua vontade. E minha última palavra é para todos nós: ao sermos tentados, testados e provados na fornalha da aflição, nos lembremos do nosso mediador, que passou pelo deserto, que passou pela mão do tentador, venceu e triunfou, pode se compadecer de nós, porque Ele sabe o que é ser tentado. Nós temos à direita de Deus um como nós, que intercede por nós e entende das nossas fraquezas. Por isso, acheguemo-nos com confiança à presença de Jesus, para recebermos socorro e sermos ajudados em momento oportuno. Eu não sei como está você nessa manhã, mas a minha oração e minha expectativa é que essa palavra seja uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo para você, para que você permaneça firme, resista e se chegue mais ao nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória, agora e para todo sempre.